Oi, antes de mais nada, eu pedi para o Lucas fazer um juramento aqui, que era jurar falar com clubismo, somente com clubismo, nada além do clubismo aqui. Porque Perfeito. a gente fala que é imparcial, mas no fundo todo torcedor é clubista, né? A gente sempre conta história, puxando a sardinha para o nosso lado, então esse é o juramento inicial que a gente pede aí. Perfeito. Juro ser E clubista o máximo possível. já é. Eu queria que você começasse contando para nós algum fato assim que você lembra da sua infância, alguma história curiosa sua de quando você era mais novo, para a gente ter uma dimensão aí do Rui. Cara, eu sempre fui um menino muito desinquieto, né? Minha mãe sempre falou que eu sempre fui um menino muito desinquieto. E eu tenho uma história que sempre gostei muito de água com açúcar, desde pequeno, assim. Mas minha mãe não era muito de deixar eu tomar, porque, enfim, não é muito bom. Muito recomendado, né? Exato, perfeito. Mas aí tem uma história de que na minha casa era um filtro e tinha uma pedra de mármore, e o filtro ficava em cima da pedra de mármore. Eu tinha os meus 5, 6 anos, e eu pedi para minha mãe, ela não falou para não tomar, que ela não ia me dar e tal. E aí eu decidi sozinho pegar a água para tomar com açúcar. E aí eu me pendurei nessa pedra de mármore, cara. E aí eu lembro de pouca coisa, só uns flashes assim. Mas eu lembro que eu me pendurei nessa pedra de mármore e ela caiu, porque eu fui me pendurar, ela era mais alta do que eu para pegar água, e ela caiu. E nisso que ela caiu, cara, eu acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive de quase morte, assim, porque era muito pesada a pedra. Quando ela caiu, ela bateu na pia, arrebentou a pia, arrebentou o fogão. Como eu era pequeno, o único espaço que tinha era entre o fogão e a pia. E aí eu me abaixei assim, me escondi. E aí a pedra não pegou em mim, mas foi água no chão, foi pedra caindo, coisa quebrada. Minha mãe veio desesperada para saber o que tinha acontecido. E aí Deve ter sido um foi, cara, barulho gigantesco e um susto grande também, né? exatamente, exatamente. E aí no fim do dia eu acabei tomando água com açúcar, né? Minha mãe ficou tão desesperada que ela teve que tomar, chamou a vizinha para Para acudir. acalmar as E aí, coisas. exato, e aí eu acabei tomando minha água com açúcar. Mas Cara, sabe o que eu achei curioso nisso tudo que você falou? Você falou uma das minhas experiências, significa que você teve outras aí que tive, foram. cara, tive. Por exemplo, eu tenho um corte na cabeça. Eu era pequeno também, minha mãe comprou uma cadeira de balanço para mim. E lá em casa tinha um rack que tinha uma porta de vidro, cara. E ela comprou a cadeirinha de balanço, ela me deu banho. E ela falou: não, beleza, fica aí brincando, balançando, que eu vou tomar meu banho também. E aí, beleza, tava pequeno, tava assistindo televisão. E aí, cara, não sei por que cargas d'água, eu resolvi balançar cada vez mais perto da televisão. E aí eu falei: e se eu balançasse de costas para a televisão? Cara, na primeira balançada que eu fui para trás, a cabeça bateu na porta de vidro, arrebentou a porta de vidro, tive um corte na cabeça aqui. Não foi muito grande corte, mas foi pequeno. Só que o que o médico disse quando eu cheguei lá, enfim, aí depois disso tudo, cortei a cabeça, minha mãe desesperada saiu do banheiro, eu segurando com um pano que eu encontrei, segurando, e eu pedindo para ela: não briga comigo, não briga comigo, o que foi? E aí a cabeça sangrando, enfim, aí foi uma correria para me levar para o hospital, no fim do dia deu certo. E aí quando eu cheguei lá, o médico falou que quando eu quebrei, tinha umas pontas de vidro que a porta soltou, e eu consegui tirar a cabeça a ponto de não conseguir cortar mais nada além desse corte na cabeça. Então, foi uma segunda situação de quase Uma morte segunda aí aí. que eu tive, que foi doideira, cara. São situações complexas, mas coisas de criança, né? Acho que todo mundo, Coisa de quando é criança, criança. sempre tem uma história assim, Exato, essas que exatamente. quase foi. Mas, Exato. beleza, a gente entendeu um pouco aí que você, como criança, era bem criativo e tinha muitas ideias, né? E eu queria saber, acho que todo mundo sempre tem alguma coisa assim que no nosso meio social as pessoas que convivem com você não sabem muito. Eu queria ver se você tem algo assim diferente que você saiba fazer, ou algum hobby, algo assim que as pessoas que não te conhecem, que te conhecem bem, não sabem que você possa fazer, alguma habilidade, sei lá. Cara, eu tenho. Eu sei fazer malabarismo. Eu não sei. Quem me conhece muito bem, assim, muito próximo, já sabe, né? A Bruna, por exemplo, minha namorada, ela sabe. Mas eu sei fazer malabarismo. Malabarismo. Tipo Malabarismo. aquele mesmo do Exato, exatamente. Eu aprendi laranja, as porque. bolinhas. Exato, eu aprendi porque eu queria. Eu sempre tive um sonho de ser doutor da alegria, né, cara? Eu sempre fui muito engajado, ativo em projetos sociais, principalmente quando eu era mais novo. Hoje em dia eu não sou tão ativo, mas eu sempre gostei muito, assim.
E aí eu conheci um amigo que ele era doutor da alegria, cara. E aí eu vi ele fazendo malabarismo, eu falei, pô, o primeiro passo eu preciso aprender, né? Então eu fui fazendo, treinando em casa e tal. E aí depois de muito tempo, não sei se você sabe, não sei quem tá assistindo sabe também, mas para ser um doutor da alegria precisa ter alguns requisitos além de saber fazer malabarismo, que é ter teatro, enfim, cursar alguma área da saúde, então precisa ter essa relação também. E aí eu não sabia, cara, então foi um banho de água fria em mim, mas eu aprendi a fazer malabarismo e isso eu levei pra vida, assim, então até hoje eu Bom desenvolver sei fazer. uma atividade. E não Exato. é tão fácil. Eu já, Não por é, cara. curiosidade, algumas vezes tentei fazer. O pessoal fala, você vai treinando com uma mão, depois vai com outra, Exato, faz com duas exato. bolas. Mas acho que eu nunca consegui o fato assim, de fazer um decente. Não é bem difícil ter todo A esse coordenação motora, controle. né? Exato, exato. É uma curiosidade assim, acho que bem diferente mesmo. Acho que o pessoal que está assistindo aí, que te conhece, muitos vão se surpreender. Exato, exatamente. Rui, agora entrando um pouquinho assim no campo dos esportes, a gente ainda não está falando de futebol nem de Corinthians. Tem outros esportes que você gosta de acompanhar assim, que você acompanha com mais frequência ou praticou? Cara, tem skate, eu gosto bastante. O meu sogro, né, o Valmir, ele costuma brincar comigo que a Bruna começou a acompanhar skate por conta do relacionamento, enfim, mas eu gosto muito de skate também. Há quem diga que não só skate, né? Exatamente, exatamente. Gosto muito de skate, cara, gosto muito de acompanhar o vôlei sempre que possível, é legal também. Então, são esportes assim, basquete eu não acompanho tanto, mas quando tem algum jogo importante, um NBA Finals, assim, é legal acompanhar. É uma atmosfera diferente do que é o futebol, né? É muito mais dinâmico, mas é bem legal de acompanhar também. Cara, o basquete eu não acompanho tanto, eu acompanhei quando era mais jovem, mas sempre que tem decisões de vôlei de praia, eu gosto de assistir É bastante. E legal. campeonato de skate, todos que. Eu, assim, não sou praticante, entusiasta, não, é Uhum. algo que eu gosto de acompanhar, conheço alguns personagens do skate da antiga e mais recente, mas eu acho que é um formato de competição muito, muito legal o É skate. legal. Que, apesar de ser competição, é suporte também, né? Porque pode ser que exista alguma rixa, mas pelo menos não é externado. E aí você consegue uma nota muito boa e você torce para outra pessoa te superar, né? É algo que nos outros esportes a gente não vê muito. Eu gosto pra caramba de acompanhar skate. Exato. Sei bem superficialmente sobre skate, mas é uma prática bem legal e nunca pratiquei também. Sério, Então, eu sei andar até, durante um tempo eu andei, mas aí eu comecei a me machucar bastante, fui parando, mas é bem legal também, é algo bem interessante de praticar. então, bom que você acompanha outros esportes, porque o próximo ponto eu vou pedir para você citar 3 pessoas assim, eu não diria ídolos, mas referências de outros esportes assim, fora do futebol, que você gosta bastante. Cara, referências, o Bolt, eu acho ele uma baita referência, assim, porque tanto dentro quanto fora das pistas ele tem um carisma muito grande, eu gosto muito gostava, né, ele não corre mais, mas eu gostava muito de acompanhá-lo. O Phelps também, eu acredito que seja um exemplo de superação por, enfim, todas as medalhas e títulos que ele conquistou. E o Senna, né, para também puxar a sardinha pro nosso O Brasil. Brasil. Exato. Então o Senna também é um grande atleta que eu não tive o prazer de acompanhar, mas ele foi um grande atleta. O engraçado é que existe uma correlação entre os 3 que você assistiu, que são atletas que procuram excelência no detalhe, né? Exatamente. E 2 deles aí, o Bolt e o Phelps, eles brigam aí para ver quem é o maior esportista de todos os tempos, né? É Exatamente. uma briga muito boa aí. Alguns vai usar os números a favor de um, outros do outro, mas é a nata do esporte mundial. São excelentes. Exatamente, exatamente. E o mais interessante, cara, é que eles brigavam tanto pela excelência que eles sobravam nas provas, né? É impressionante, eles conseguiam sobrar muito nas provas, assim. Então, é muito, muito absurdo. Cara, uma vez eu assisti uma reportagem sobre o Phelps, que
eles chegaram à conclusão que o Phelps ele foi praticamente programado para ser um nadador, né? O corpo dele exato, cara, é todo absurdo. desenhado para favorecer ele, e os feitos dele aí. Absurdo. Talvez, se avançar muito tecnologicamente a natação, talvez alguém consiga chegar em números próximos aos dele, mas é algo bem difícil de forma natural, né? Porque o cara é um monstro projetado para nadar. Exato, são atletas assim que você sabe que nasceram para isso, assim, sabe? Como o Bolt nasceu para corrida, o Phelps nasceu para natação e, enfim, tantos outros atletas que nasceram para jogar bola. São talentos assim que você acaba não encontra em outras pessoas, em outros atletas, são únicos, assim, muito especial. Eu vou puxar fugir um pouco do script aqui, puxar uma pergunta que fizeram aqui no chat para você. Claro. O Matheus Monteiro perguntou se o Michael Jordan é o Pelé do basquete. Cara, podemos dizer que sim, o Jordan podemos dizer que é o Pelé do basquete. Obviamente, tem tantos outros atletas aí que são referência também, mas eu, pelo menos ao meu ver, o Jordan é o Pelé do basquete. Certo. E aproveitar aqui que ele citou o Pelé, eu falei de uma entrevista do Phelps e eu vi uma outra reportagem sobre o Pelé que ele era tão diferenciado que se ele fosse atleta de outros esportes, ele lutaria no topo em outros esportes. É bem legal esse estudo do corpo dos esportistas, né, que a ciência consegue fazer. Exatamente. Voltando agora para a parte de gostos, saindo dos esportes, eu queria que você citasse para mim uma banda ou cantor, né, que você goste, um filme e uma série ou seriado que você goste. Se você não for muito de assistir filme ou série e não tiver você pode passar ou dar 2 de alguma das opções, fica a seu critério. Legal. Cara, banda eu gosto... Na minha adolescência eu gostei muito mais de rock, assim, mas acredito que Red Hot Chili Peppers é uma banda que eu gosto muito. Não tive a oportunidade de ir no show deles ainda, mas é uma banda que eu gosto muito. Uma série, eu gosto muito de Breaking Bad, é a minha série favorita. Se eu puder fazer um tier das melhores séries, é Breaking Bad, The Office, e que eu gosto muito de The Office também, e Vikings. E, cara, um filme... Não sou muito de assistir filmes, assim, mas... acho que A Espera de um Milagre é muito legal. Nossa, é um filme muito, muito bom. É muito bom. Você falou aí do Breaking Bad. Eu provavelmente sou uma das pessoas que assistiu Breaking Bad errado, porque sério, cara? Eu colocaria como uma série superestimada. Talvez fizeram um hype tão grande para eu assistir que eu fui com uma expectativa bem maior. Eu falo direto, eu tenho um primo aqui que fala assim, não, você precisa assistir de novo para você... E olha que eu assisti numa época assim, que eu tava tranquilo, não assisti corrida, assisti bem na calma, e não significa que eu achei ruim, tá? Eu só acho que não era tão boa que nem o pessoal fala. É uma série boa, mas eu acho que o pessoal sobe muito ela. Preciso dar uma segunda chance e reassistir. Com certeza. E do Red Hot Chili Peppers é animal. Eu tive a oportunidade de ir no show deles, não faz tempo, 2 anos atrás, e mesmo já com uma certa idade, a energia é absurda, surreal, né, absurda. Surreal. É uma experiência que vale muito a pena. Então, aproveitando que a gente falou de Red Hot Chili Peppers, não precisa ser da banda, tá? Deixa pro pessoal que tá assistindo a gente aí uma sugestão de música. Cara... Eu gosto que essa sugestão seja, assim, uma música que você acha que não é tão popular, sabe? Tipo, que o pessoal não escuta muito, uma música diferente que você escuta, mas se você tiver aquela muito querida que você fala assim, não, vocês precisam escutar, fica à vontade. Cara, uma música que eu tenho certeza que 99% da população brasileira não conhece, é Novo Dia, da banda Síntese, né? São 2 caras, mas Novo Dia do Síntese. É rap, né? Hip hop, rap, mas é muito legal, cara. Muito bom. É o tipo de sugestão, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que escuto sempre as mesmas músicas. Eu raramente escuto músicas diferentes. Então, é bom pro pessoal ter uma sugestão de algo assim que não é tão popular, que a gente pode sempre
descobrir algo interessante aí, né? Exato, e, exato. E ainda partindo desse tema de banda, filmes, tem algum trecho de música ou frase de seriado, filme, assim, que foi marcante para você, que você gostaria de citar? Cara, dessa própria música do Síntese, Novo Dia, tem... A música inteira é muito boa, ela mexe muito, pelo menos comigo, nessa parte de aproveitar mais a vida, cara. E aí tem uma parte que fala: a mesma vida, outro ciclo, a cada passo nesse mundo, sincero ao que comungo a fundo, não floresce o que semeia, de dentro para fora, tece a manta que te aquece, leia o que te faz querer amar quem te odeia. Cara, é muito doido isso, cara. Muito legal mesmo.